Agora, a propósito da construção de um programa de compliance e dando continuação ao que vimos no vídeo anterior, cabe aqui tecer algumas considerações sobre algumas das linhas orientadoras para a elaboração e implementação de um programa de compliance, e isto de modo a mitigar e controlar os riscos, e não apenas o próprio risco de compliance, mas também todos os demais riscos que aqui vimos e também os que ainda vamos ver. E, neste sentido, podemos ver então que importa aqui compreender o escopo do programa, sendo que aqui estamos a falar de identificar todas as necessidades de regulamentação e conformidade interna e os desafios para as alinhar com as responsabilidades organizacionais, e isto não deve ser um passo concretizado sob uma lógica de feito e feito, quase que monolítico. Não. Este deve sim ser executado periodicamente, uma vez que quer a regulação, quer o ambiente operacional tendem a sofrer alterações. Outra linha orientadora a ter em consideração, e que é importante aqui, é reunir informação tanto interna como externa, o que significa que é necessário procurar aceder à informação coletiva da instituição, solicitando-se aqui também pensamentos da administração, das direções e dos demais colaboradores, e, simultaneamente, procurar olhar além das paredes das organizações, digamos assim, isto para que se possa então perceber os desenvolvimentos da indústria e as reações dos concorrentes às exigências de compliance. Uma outra linha orientadora resume-se a definição de objetivos, isto porque, do ponto de vista empresarial, ou seja, enquanto uma unidade de negócios, esta deve ser uma parte significativa do processo de planeamento estratégico periódico, ou seja, o negócio em si e o compliance não podem estar desconectados. Para além disto, é crucial conduzir uma avaliação de risco, sendo que aqui é então necessário identificar os riscos, as probabilidades e o significado em termos de medidas qualitativas e quantitativas, devendo-se então considerar cenários de um ponto de vista de causa e efeito. Um outro elemento a considerar é a necessidade de se alinhar os mecanismos de controle, ou seja, as políticas, procedimentos e ações dentro de um programa de compliance devem ser implementadas para abordar os riscos de maneira que possibilite alcançar os objetivos da instituição, mas, por outro lado, não devem ser sacrificados para se alcançar estes objetivos. Para além disto, é crucial conduzir uma avaliação de risco, sendo que aqui é então necessário identificar os riscos, as probabilidades e o significado em termos de medidas qualitativas e quantitativas, devendo-se então considerar cenários de um ponto de vista de causa e efeito. Um outro elemento a considerar é a necessidade de se alinhar os mecanismos de controle, ou seja, as políticas, procedimentos e ações dentro de um programa de compliance devem ser implementadas para abordar os riscos de maneira que possibilite alcançar os objetivos da instituição, mas, por outro lado, não devem ser sacrificados para se alcançar estes objetivos. Depois, também é necessário verificar o buy-in e a compreensibilidade, porque todos os integrantes da instituição financeira devem compreender o seu papel no desempenho do programa de compliance, e isto para que possam então agir de maneira apropriada. E, para tal, precisam entender o porquê e o como do programa de compliance, o que poderá ser particularmente desafiador quando se for procurar concretizar. E, consequentemente, os mecanismos de controle precisam também de ser claramente comunicados, e isto idealmente através de um canal que permita o feedback para que o Compliance Officer e a sua equipa, e também demais colaboradores e eventuais consultores, possam expressar as suas ideias e preocupações, e assim se poder criar um plano que compreenda diferentes dimensões e pontos de vista. Ou um programa, melhor dizendo. Depois, importa igualmente avaliar a cultura corporativa, e isto porque muitas organizações implementam programas que não têm um efeito real nas suas operações. E para que isto não se verifique, é necessário determinar se a cultura na sede e em todas as outras unidades de negócios relevantes são favoráveis a um programa de compliance forte, e isto pode ser feito por meio de pesquisas, revisões independentes e avaliações de controle ao nível da entidade. E uma outra linha orientadora consiste na avaliação da execução do programa de compliance, isto porque é necessário integrar mecanismos de monitorização, de auditoria interna e de revisões especiais no programa de compliance, para assim se garantir que este está a operar de forma eficaz. E este esforço deve também procurar identificar o alinhamento mais eficiente das responsabilidades e dos controlos. Temos também uma outra linha orientadora, e esta já consiste em treinar, educar e comunicar
devendo-se então fornecer treinamento periódico direcionado e também compartilhar informações respeitantes ao compliance com todas as unidades de negócios, funções globais, parceiros externos, clientes, fornecedores e outros grupos de partes interessadas, os tais stakeholders, isto com o intuito de se garantir o bom funcionamento do programa. E uma última linha orientadora que vemos aqui é a necessidade de se medir os resultados e informar o Conselho de Administração, sendo que idealmente deverá ser desenvolvido um painel de relatórios de modo a manter os grupos de gestão e o Conselho de Administração, particularmente, a par das medidas de compliance, as suas tendências e desenvolvimentos. E isto deverá abranger tanto as atividades internas como externas da instituição financeira.